Algumas coisas não são feitas. Elas são reveladas. Quando você olha para uma formação rochosa, uma montanha, um cânion, o que você vê não é uma construção, não é algo que foi colocado ali, é o que sobrou. É o resultado de incontáveis eras de remoção, de desgaste, de uma escultura lenta e implacável, feita pelos elementos. A gente vive em um mundo obcecado pela superfície, pelo que é novo, pelo que brilha, mas a verdadeira beleza, a verdadeira substância, muitas vezes, está escondida nas profundezas, nas sombras, nas camadas que se acumularam ao longo do tempo. Pense nisso. Cada camada de rocha que você vê em um penhasco é um capítulo de uma história que ninguém estava lá para escrever. É um registro do tempo, marcas invisíveis de chuva, vento e gelo, que dia após dia, século após século, foram esculpindo a paisagem. Não é uma transformação explosiva, dramática. É uma metamorfose silenciosa, gradual. Uma insistência. Aqui não tem turismo. Não tem cartão postal que capture essa dimensão. A gente tira uma foto e acha que capturou o momento. Mas o que a gente está realmente vendo é a consequência de milhões de momentos que vieram antes. É um processo tão lento que se torna invisível para a nossa percepção apressada do dia a dia. É fácil esquecer que o que hoje parece sólido, imutável, um dia já foi completamente diferente. O que parece sólido já foi líquido. Foi poeira, sedimento, levado pela água, pelo vento. E essa ideia, essa transição do fluido para o sólido, do tempo que molda a matéria, nos leva a um outro tipo de revelação. Uma revelação que a gente pode, inclusive, segurar em um copo. Assim como a rocha, o uísque é uma testemunha do tempo. Ele entra no barril como um líquido claro, quase anônimo, um destilado com potencial, mas ainda sem sua identidade final. E ali, dentro da madeira, ele começa a sua própria jornada geológica. O barril não é só um recipiente, é um parceiro ativo no processo. A madeira respira, ela expande no calor, contrai no frio, e a cada ciclo, ela puxa o líquido para dentro de suas fibras e depois o devolve. Nessa troca, o uísque rouba da madeira seus taninos, seus açúcares caramelizados, sua cor, sua alma. Ao mesmo tempo, a oxidação, o contato sutil com o ar através dos poros da madeira, suaviza as arestas, arredonda o sabor, adiciona complexidade. É uma dança lenta, que dura anos, décadas. A cor profunda que a gente vê no copo não foi adicionada, foi extraída, foi revelada. Por isso, eu gosto de dizer que o uísque não é simplesmente envelhecido, ele é transformado. O tempo não apenas passa por ele, o tempo se torna parte dele. Cada gota carrega consigo os verões e invernos que testemunhou dentro daquele barril. E hoje, a gente vai pegar essa ideia de tempo, de camadas e de transformação e traduzir isso em um drink. Um coquetel que não é sobre mistura, mas sobre acumulação, sobre como diferentes histórias podem se unir para criar algo novo e profundo. Vamos começar com a base da nossa história. 60 ml de um bom whisky. A espinha dorsal, a estrutura rochosa, o tempo solidificado que a gente acabou de falar. Ele traz o peso, a complexidade, as notas de madeira e a prova de que a paciência tem sabor. Agora, vamos adicionar uma camada de doçura e complexidade. Herbal. 30 ml de vermouth tinto. O vermouth, com sua base de vinho fortificado e sua infusão de ervas e especiarias, representa a vegetação que cresce sobre a rocha. É a vida que encontra um caminho, adicionando uma nova dimensão, uma complexidade que complementa a solidez do whisky sem competir com ela. Ele traz uma nota de terra, de raízes, um amargor elegante que equilibra a força do destilado. E para a terceira e última camada, a que vai conectar tudo, vamos usar 30 ml de amaretto. O amaretto, com seu sabor característico de amêndoas
e um dulçor aveludado. É como o sedimento fino que preenche as frestas. É a doçura que suaviza o conjunto, que une o carvalho do whisky e o herbal do vermouth em uma harmonia perfeita. Ele não mascara os outros sabores, ele os envolve, criando uma textura macia, quase cremosa no paladar. Com todos os nossos elementos no mixing glass, sobre o gelo, a gente não agita, a gente mexe lentamente, com calma, porque, como eu disse, as camadas não competem. Elas se acumulam. Cada volta da colher é um gesto que convida os ingredientes a se conhecerem, a se integrarem, sem perder sua identidade. A gente está resfriando e diluindo o coquetel na medida certa, polindo as arestas, assim como o rio pole a pedra ao longo de milênios. A cor que se forma é um espetáculo à parte, um âmbar profundo, avermelhado, que reflete a luz como um cristal antigo. É a cor do tempo, a cor da terra, da madeira, da paciência. Ao servir no copo, sobre uma pedra de gelo grande e transparente, a gente finaliza a nossa criação. Este drink é a representação líquida de tudo o que falamos. Ele tem a profundidade e a estrutura do whisky, a doçura estruturada e as notas de amêndoa do amaretto, e a complexidade herbal e amarga do vermouth. Cada gole revela uma nova camada, uma nova nuance. Primeiro, o doce te acolhe. Depois, o amargor sutil te instiga. E no final, o calor e a complexidade do whisky permanecem, como uma memória duradoura. Não é um drink para se beber com pressa. É um convite à contemplação. Quando olhamos para uma maravilha como o Grand Canyon, a gente tende a pensar em um evento cataclísmico, uma explosão, uma força imensa que rasgou a terra. Mas a verdade é muito mais poética e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa. O Grand Canyon não é o resultado de uma explosão. É a consequência de uma insistência. A insistência de um rio que por milhões de anos simplesmente continuou a fluir. Gota a gota, grão a grão de areia, o rio carregou o que era sólido, revelando as camadas de história que estavam escondidas por baixo. Cada curva, cada penhasco, cada platô foi desenhado não pela força bruta, mas pela persistência implacável da água. É um monumento à paciência, um lembrete de que as transformações mais profundas e duradouras raramente acontecem de uma hora para outra. Elas são construídas, ou melhor, reveladas, por meio de ações pequenas, consistentes e contínuas. Nada aqui foi rápido. E é por isso que é tão grandioso. A verdadeira força não está na velocidade, mas na constância. A água, aparentemente frágil, vence a rocha. Aparentemente invencível, não por ser mais forte, mas por nunca desistir. E essa é uma lição que podemos aplicar em tudo na vida. Nos nossos projetos, nos nossos relacionamentos, no nosso próprio crescimento. As coisas que realmente importam, que têm substância e profundidade, não são criadas da noite para o dia. Elas são o resultado da nossa própria e paciente insistência. O tempo não tem pressa. Ele não corre para chegar a algum lugar. Ele não se preocupa com prazos ou com a nossa ansiedade. Ele apenas continua, como a água que escorre lentamente pela rocha, como o whisky que respira dentro do barril. O tempo segue seu fluxo constante, indiferente à nossa urgência. E talvez a maior sabedoria seja aprender a fluir com ele. Entender que certas coisas não podem ser aceleradas. Elas precisam do seu próprio tempo para amadurecer, para se transformar, para serem reveladas em sua plenitude. Em um mundo que nos empurra para sermos cada vez mais rápidos, talvez o ato mais revolucionário seja, simplesmente, ter calma, apreciar o processo, confiar na passagem lenta e silenciosa das horas, dos dias, dos anos, porque é nesse espaço, nessa aparente inércia, que a verdadeira magia acontece. O tempo não apressa, ele apenas continua.